não só na comunicação, mas como, Lara, a gente consegue fazer isso, então, por meio da nossa imagem? Que, de fato, é o tópico principal aqui desse encontro nosso. Vocês vieram buscar essa autoridade, vieram buscar essa fortaleza. Mas, de fato, Lari, o que significa autoridade? A autoridade legítima, ela não é você oprimir uma pessoa, como nós vemos hoje em dia. Homens e mulheres que estão em cargo de autoridade que usam isso para oprimir pessoas. Mas quando nós falamos da autoridade que vem do alto, é de fato a autoridade que impulsiona, que faz o outro crescer, que serve o outro. Então não adianta vocês virem aqui num ambiente para conquistar essa autoridade de posicionamento se vocês não estão dispostas a servir umas às outras. Compreendem a profundidade disso? Que é um momento de romper esses paradigmas que a sociedade mesmo impõe. Então, quando a gente fala em autoridade, no reino de Deus, é quando você faz o outro crescer e você influencia as pessoas. Mas para você influenciar alguém, você precisa descobrir o seu lugar de excelência e colocar isso para fora. E soberania, Lari? Nós falamos muito aqui sobre Deus soberano, sobre o Senhor soberano. E, de fato, a soberania é um poder supremo. É algo que está acima de tudo e todos. Né? Então, quando fala se aquele rei é um soberano, de fato, ele tem domínio absoluto. Mas quando nós falamos em uma autoridade soberana, é a influência legítima exercida por uma mulher como vocês, que entendem e reconhecem que existe somente um soberano, que é Deus. E quando vocês colocam abaixo dele, vocês recebem, de fato, a fonte da identidade e da autoridade. Então, a mulher que deseja conquistar a autoridade sem se colocar debaixo da soberania de Deus é uma farsa. Desculpa. Que é o que nós mais vemos no mercado hoje. Mulheres fake, como a Duda mesmo falou. E aqui eu trouxe pontos. Opa. Tudo no ao vivo, né? E aqui eu trouxe pontos para vocês, comprovando que a autoridade ela vem do alto. Romanos 13:1, não há autoridade que não proceda de Deus. João 19:11, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então, mulheres, quando a Duda fala sobre se posicionarem como governo, com uma expressão de governo e, de fato, influenciar outras mulheres de governo também, vocês precisam entender que a autoridade suprema é o Senhor. E se você não anda abaixo dos princípios dele, você está fora. A gente trouxe muitas questões aqui de cura, de identidade, mas logo após a bispa vai trazer também coisas que precisam ser renunciadas, e é aí que o calo aperta. E é aí que o negócio é ruim. Porque é muito bonito quando Deus fala, você é uma autoridade, ou te concedo autoridade, ou ide, pregai. Toda autoridade vocês têm com o meu nome. Mas quando ele fala para você renunciar a uma coisinha, não.
Filha, você precisa se apresentar diferente. Ah, aqui não. Deixa assim. Então, de fato, será que você está debaixo da autoridade dele? Para querer ser uma autoridade hoje, no mundo em que nós vivemos? E um exemplo muito prático, na verdade, é João 15,5, quando Jesus fala que ele é a videira. E aqui é para vocês assimilarem que quando o Senhor Jesus fala que ele é a videira, e nós somos o ramo, é que dele procede a autoridade. Tá muito claro, Poli? Oi? Vocês conseguem ler assim? Sim. Então entendam, é como se essa autoridade fosse essa unção que fosse como uma seiva. Se você se desconecta da árvore, tem que ficar aqui parada, não vai dar. Parada, não vou conseguir ficar aqui, não. Já estou descalça aqui. Então, quando você se desconecta da videira, você perde a autoridade. Se você permanece na videira, você continua dando frutos verdadeiros, legítimos, que é a autoridade legítima, que é o que vocês vieram buscar, que esse é o posicionamento real. E é exatamente isso. Cópias, elas jamais se tornam referência. Repete comigo. Cópias jamais se tornam referência. Quem quer ser referência? Aqui eu trouxe a fórmula perfeita para isso. E vocês estão aqui, ó, trilhando o primeiro ponto. Primeiro e o segundo, talvez, aqui nesse evento. O primeiro, identidade. A primeira coisa, e o Gênesis é o início, é só o início. É a porta de entrada para esse nível de autoridade de vocês. Primeiro, entender de quem vocês são. Propósito, para onde vocês estão indo? O que é aquilo que o Senhor concedeu para que você fizesse? Trabalho, casa, família, enfim. Propósito. Depois, o posicionamento, que é o que a Duda faz. É um exemplo. Ela se posiciona sem vergonha e fala. Esse é o verdadeiro posicionamento. Daquilo que você já é. E depois, a imagem. As pessoas precisam ver isso. Como que elas vão ver que vocês são transformadas? Se não resplandecem isso. Se são cópias, muitas vezes, de outras mulheres. E então, vem a influência. Porque quando você se destaca, você influencia. Você rompe a barreira. Rompendo a barreira, vem o quê? Vem o governo. E aí sim, vem o governo. Falamos muito de governo, mas olha só a trilha para chegar nesse lugar de governo. Não é uma jornada tão simples assim. É um processo. E se vocês estão aqui hoje, que bom, já começaram a trilhar isso. E eu fico feliz. E essa sim é a fórmula da autoridade soberana. E os 5 pilares lá da presença soberana? Identidade, vocês já estão carecas de saber. Segundo, linguagem visual. Tomem nota, isso é importante. Linguagem visual. Comunicar isso para as pessoas. Terceiro, postura de quem governa. Não é uma mulher vítima, encolhida, que sempre acontece tudo comigo, sempre eu sou prejudicada. Isso não é a postura de quem governa, é de derrotada. Voltou, Comunicação, comunicar isso para o mundo. As pessoas precisam saber. Novamente, ide e pregai. Falai. Dominai sobre tudo. E por último, a excelência. Porque como vocês viram, Deus é um Deus de excelência. E se nós somos soberanas como Ele, nós também somos mulheres de excelência, mentoras de excelência, empresárias de excelência.
Vai ser rápido aqui, tá? Só vou passar um plano depois para vocês. Pode passar. Tá, Lari, tu falou muita coisa aconteceu aqui, mas como eu vou comunicar isso? Como eu consigo transferir isso para o meu estilo? Estilo não é moda, estilo é uma forma de governo. Quando vocês veem uma mulher estilosa entrando na sala, com presença e ousadia, ela impacta. Por quê? Ela demonstra governo sobre ela mesma. Ela entende quem ela é e como colocar isso para fora. Isso é incrível, não é? É admirável. Quando uma mulher não tem vergonha. Pode voltar. Então, o fato é que a roupa ela não cria autoridade, ela revela. Ela revela uma imagem, ou aliás, o interior que está confuso, a imagem vai estar confusa. Vão ter ruídos nessa imagem. O interior alinhado, imagem alinhada. Comunicação perceptível. Você entra, você é reconhecida. Você entra no lugar, as pessoas sabem, fazem um raio-x de você e já sabem o que você quer comunicar para elas. E pronto. Precisa ser assim. É necessário para nós. Agora pode ir. Agora eu vou pedir só para baixar um pouquinho a luz, porque eu quero só mostrar essas... Diminuir a luz, desculpa. Aqui um exemplo prático, né, da Virgínia. Ela que é uma super influência. E duas imagens que eu inclusive fiz no perfil da Imersão Gênesis, para trazer para vocês a percepção de um baixo valor, não de pessoa, tá? De autoridade, ok? Baixa percepção de valor e alta percepção de valor. Poucos ajustes na estrutura da peça, modelagens, caimento, e já mudamos totalmente a percepção dela. Então, quando a gente fala de uma mãe, de uma empresária, o que será que ela comunica assim? E quando eu fiz esse post, eu até levei alguns xingamentos, né? Porque normal, né? Quem admira ela e gosta dela, tá tudo certo. Mas eu, como profissional, não posso deixar de fazer o meu apontamento. Afinal, eu estudei para isso. E sim, essa percepção é de baixa autoridade. É visível, não é? Vocês já são maduras, né? Eu trago aqui exemplos bem concretos para não ter dúvidas. Pode passar. E algo que eu trabalho bastante, meninas, dentro dos meus processos, é como os arquétipos. Já ouviram falar? A maioria já ouviu, né? Quem já ouviu falar aqui? Eu gosto muito de trabalhar com eles. Claro que eu sempre trago a luz da Bíblia, porque eles são padrões de comportamento que foram estudados por anos. Por Carl Jung, que foi um psiquiatra, e ele desenvolveu essa teoria dos arquétipos, que são 12 padrões de comportamento da sociedade. Ele identificou isso e mapeou. Por que eu gosto de trazer isso ao invés dos estilos universais que a gente traz na consultoria? Exatamente porque o arquétipo ele revela muito a essência da pessoa, a personalidade. E que isso é o que basta. E são 12. Exploradora, rebelde, maga, heroína, enfim. 12 potências aí de comportamento. Pode passar. E aqui eu quis trazer, obviamente, para vocês, o que cada um comunica. Eu quero que vocês tentem se identificar com os arquétipos. Geralmente tem um arquétipo dominante e depois a gente vai para os secundários, tá? Então, olha só, a governante. O que a governante ela expressa? Liderança. Transmite direção, excelência. Então, mulheres do meio jurídico, empresárias que querem passar isso, é uma baita oportunidade de utilizar esse arquétipo. A modelagem é mais rígida, as cores são mais profundas e transmite mais confiança, olha lá. E a sábia? A sábia transmite
conhecimento, é uma mulher profunda, que conhece muitas coisas. E olha a imagem dela que comunica. Uma presença também sofisticada. A maga no sentido aqui não é de magia, tá? É de transformação, mudança, visão. Então os tecidos, eles são mais fluidos. Essa mulher, ela é mais fluida, mais leve. Pode passar. Olha lá a criadora. Eu gosto muito. A criadora, ela manifesta inovação, criatividade, originalidade. Só que aqui, amadas, essas mulheres, esses arquétipos, quando você incorpora um arquétipo para trabalhar, você precisa sustentar ele. Não entendi isso, né? Pode falar. Beleza. Então, olha só, essa primeira mulher, ela comunica essa criatividade, cores, composição. Então, eu vou trazer a arara depois, então, tá? A gente depois faz a dinâmica com as roupas. Só que se é uma mulher que é quietinha, aquela bem envergonhada, que não quer ser vista, se ela deseja, aliás, se ela incorpora esse arquétipo aqui, criativo, se ela chega nesse ambiente, vai trazer um ruído. Por quê? Porque ele comunica energia, potência. Se ela fica quietinha, entende que tem um ruído? As pessoas vão enxergar ela, vão querer conversar com ela, mas ela se fecha. Então você precisa sustentar também isso, essa visão arquetípica. Aqui a amante eu trago a sensual, obviamente, né, meninas? Porque não tem nada de amante, né? É só a mulher sensual. A mulher sensual, ela tem, ó a sensualidade aqui, ó a forma de ser sensual. Ela comunica esse magnetismo, esse valor. Então, muitas marcas de moda, marcas de luxo, elas usam esse arquétipo magnético. Umas exageram, né? A inocente, muitas mulheres cristãs usam, porque justamente carrega paz, leveza, confiança. Mas, como vocês sabem, esse evento ele é disruptivo, vocês não precisam ficar presas nesse arquétipo. Ok? A gente pode comunicar também paz, leveza, andando nos outros arquétipos também. Pode passar. A mulher comum, olha lá, a mulher comum, ela é a mulher que gosta de um bom jeans, uma camisa branca, bem confortável. Ela comunica proximidade, pertencimento, humildade. Mas tem um problema. Essa mulher muitas vezes pode passar falta de credibilidade. Então, cuidado. E a heroína? A heroína, ela comunica superação. Então, a Nike, ela utiliza muito desse arquétipo, né? Just do it, somente faça. É a força, a disciplina. Então, são modelagens diferenciadas. Roupas fitness comunicam muito o arquétipo da heroína. A cuidadora manifesta proteção, acolhimento, acessibilidade. E aqui eu nem vou entrar, porque isso já são outras imersões, mas o que as cores comunicam. E a exploradora ela comunica, manifesta liberdade, essa mulher disruptiva, autonomia e autenticidade. Então aqui já mudamos também até o estilo visual, fibras naturais, cores mais suaves, mais rústicas. Rebelde fora da lei é que seria um pouco mais essa vibe rocker. Então, Spikes é uma mulher que quer mudanças, rompimento, ousadia também. Mas ela tem a imagem mais disruptiva. E a boba da corte é a mulher alegre, feliz. Que ela transmite isso para as pessoas, alegria. Aqui também o ponto importante para cuidar. Por quê? A boba da corte às vezes pode ser muito boba. Passar esse ar para as pessoas como profissional. E isso também é um ruído. Então, cuidado com as estampas, muitas vezes infantis, muita coisa, muita informação pode trazer um ruído para a imagem também. Pode passar. Bom, então, como vocês viram, a gente vai fazer uma pequena pausa.
Voltando antes da entrada da bispa, só para encerrar, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E vocês vão receber um plano de ação, ok? Todas vão receber esse plano, vamos fazer juntas e a gente vai ter esse acompanhamento depois de 7 dias, tá bom? Vocês vão sair daqui já praticando. O negócio é aprender e praticar. Perfeito? Liberado o coffee? Beleza, então meninas, vamos comer então? Podem se levantar.